Tá. Beleza. E aí, galera, tudo bom? Estamos aqui então para fazer a apresentação do texto para vocês. Vamos apresentar o texto do Malinowski, né? Objetivo, método e alcance da pesquisa. Estamos aí, eu e Atos. Fala aí, Atos. E aí, gente? Bom, para começar, né, a apresentação desse texto, eu acho que a gente vai fazer uma apresentação bem sintética, assim, né, do que realmente esse texto pode oferecer para a gente por conta do tempo, né, e tudo mais. Bom, é um texto relativamente pequeno, mas tem uma densidade de informações bem grande, né, então, falando sobre ele já diretamente, né, o que Malinowski coloca no início do texto, né, é que, assim como todas as outras pesquisas científicas, né, em qualquer ramo do conhecimento, os resultados, né, das pesquisas, elas devem ser apresentados de maneira absolutamente clara, imparcial e franca, né? O adjetivo que Malinowski usa no texto dele é que a etnografia ela deve ser pertencente de uma sinceridade sistemática, né? Bom, para ele, o que de fato, né, ele vai considerar é que as únicas fontes, né, etnográficas, né, que possuem valor científico indiscutível vão ser aquelas que claramente nós conseguiríamos estabelecer uma distinção entre dois polos, né, dois lados. De um lado, né, teríamos os resultados das observações diretas, né, das declarações, das interpretações dos sujeitos, e de outro, as inferências do autor, né, aquilo que são as inferências que são baseadas, né, no seu bom senso, na sua percepção psicológica, se utilizando da técnica que foi aprendida na teoria. Bom, na etnografia, Malinowski vai dizer que o autor, ao mesmo tempo, né, que é o cronista, ele também é o historiador. Por quê? As fontes, elas sem dúvida, vão possuir um duplo caráter. Ao mesmo tempo que as fontes da etnografia elas são facilmente acessíveis, elas também vão ser extremamente evasivas e complexas. Por que ele diz isso, né? Porque as fontes da etnografia elas não são os documentos escritos, né, os materiais encontrados em bibliotecas, em escritórios, não. Mas sim, as fontes serão o comportamento e a memória das pessoas vivas, de fato, né? E como, né, para Malinowski, a gente vai conseguir obter um sucesso nessa etnografia, né? Mediante, ele vai dizer, a aplicação do método e a aplicação desse método de maneira paciente e sistemática, com um claro número de regras, né, que vão envolver bom senso e bons conhecimentos dos princípios científicos, dos princípios etnográficos, que não vão estar diretamente ligados a qualquer pista maravilhosa ou extravagante que vão nos conduzir a resultados que esperávamos desde o início da pesquisa, sem qualquer esforço ou dificuldade, né? Malinowski vai dizer que a etnografia ela é uma pesquisa que precisa, né, um método que precisa chegar para a gente de maneira que nós estejamos sempre abertos para rever, né, os nossos objetivos, rever aquilo que colocamos anteriormente. Bom, e com relação ao método, o que Malinowski vai dizer é que existem princípios, né, princípios para esse método científico que é a etnografia. Bom, assim como qualquer outra pesquisa, o que o etnógrafo deve ter de início são objetivos claramente científicos, né? Conhecer de fato os valores e critérios da etnografia moderna e ter boas condições de trabalho, conseguir
elaborar um trabalho com boas condições e claramente dentro do campo, né? Se inserir dentro do campo, estar diretamente em contato com os sujeitos. E para além daquilo que nós vamos falar depois, né? Ele coloca um certo número de métodos particulares, né? Em que nós devemos coletar, manipular e estabelecer como dados, né? Bom, acho que Atos pode continuar aí. Bem, então, quando ele começa a estruturar as bases, né, desse método etnográfico, já no item 4 desse capítulo, ele começa a pensar questões relativas às condições apropriadas para a realização dessa pesquisa etnográfica. A primeira questão levantada pelo autor é sobre a saída de campo. E ele vai falar sobre a necessidade de um isolamento do mundo branco, né? Esse pesquisador ele precisa permanecer e criar um vínculo, né, com o mundo nativo, selvagem, e isso só é possível a partir do estabelecimento do pesquisador na aldeia, a ideia de estar aldeado. E o que ele vai chamar e vai conceituar como fazer aldeia. A ideia de fazer aldeia está atrelada a uma ponte entre esses mundos. E essa mobilidade ele vai permitir uma certa aproximação para a observação desse cotidiano nativo com relação aos seus afazeres e também a visualização, né, de suas práticas e costumes e tradições. A diferença de uma estadia esporádica e uma estadia permanente, ela está na forma e na criação desse contato. O método etnográfico, com sua aplicação, né, o que era antes tido como estranho e incomum, ele toma um curso natural, né, um curso de naturalização, por causa da compreensão e por causa da expressão, né, em campo. E através dessa observação desse cotidiano, detalhes sobre essa vida nativa podem ser observados de forma minuciosa, que vai, de alguma forma, contribuir para o enriquecimento, né, dessas análises, dessas observações. Por fim, no item 4, ele diz também que essa aproximação vai permitir a existência de uma certa um certo desinteresse desse nativo com relação ao pesquisador, né? O que antes ele era tido como inteiramente estranho, ele passa a ser parte integrante ou participante dessa vida tribal, ao menos por hora. E assim, essa fase de estadia, ela permite uma oportunidade de investigação, né, e de aproximação desse cotidiano para observar esses detalhes dessa cultura nativa. No item 5, ele vai falar um pouco mais sobre esse papel do etnógrafo e fala que esse etnógrafo ele não deve apenas adentrar o campo e esperar que uma sequência de acontecimentos, né, ele aconteça à sua frente. Ele deve caçar o seu objeto. E por isso ele fala sobre o método ativo de evidências etnográficas, né? Ele diz que esse método ativo ele precisa estar inspirado em conhecimentos recém-produzidos. Então esse pesquisador ele precisa estar atualizado, né, com as discussões que permeiam o seu campo científico. Essa ideia de atualização ela vai servir como uma base de experimentação, né? Segundo ele, não estar equivalente a estar carregado de ideias preconcebidas, mas sim uma espécie de preparação prévia, né? Quando o pesquisador ele vai buscar comprovar suas hipóteses, ele deve ser capaz de mudar, né, esses pontos de vista de acordo com as formas em que essas evidências, né, vão sendo apresentadas. E aí ele fala também sobre a importância dessa bagagem teórica com relação à problematização desse ambiente ao qual ele está inserido, né? Quanto mais habituado a confrontar essas ideias e quanto mais habituado a conformar as suas teorias com base nos fatos que são obtidos em campo, né, melhor capacitado estará esse pesquisador para realizar esse trabalho. Então, essa teoria ela vai dar ao pesquisador uma compreensão, né, sobre esses sistemas classificatórios e o trabalho etnográfico vai ajudar a organizar e esquematizar, né, essa irregularidade ou que era tido como irregular e caótico antes, né, trazendo luz, né, à compreensão dessa organização social nativa. Isso porque, de senso comum, o nativo ele está sempre atrelado a uma falsa liberdade, não é uma liberdade restrita. Já para a ciência existe um determinado tipo de... Ela é regida por leis de autoridades, tem aspectos de relações públicas e pessoais ali, e também pode, sim, sofrer uma espécie de influência com relação às relações de parentesco e também de clãs.
Então, esse método ativo de evidências etnográficas, ele precisa, então, estar acompanhado, né, desses processos de elaboração da organização da vida tribal, né, com base nas observações e, por fim, vai ajudar a criar o que a gente vai chamar de listas e termos, né, as listas de parentescos, os quadros sinópticos, as genealogias, os mapas, diagramas, afim, as descrições, né, sobre esse campo. No final desse item, ele fala sobre a finalidade da etnografia, né? A finalidade do trabalho de campo. E ele diz o seguinte: a finalidade é oferecer uma descrição clara e nítida da constituição social e discutir as leis e regularidades de todos os fenômenos culturais, devendo o etnógrafo acompanhar pleno alcance dos fenômenos de cada aspecto cultural da cultura da vida tribal estudada. Página 47. Beleza. E ao longo do texto ele vai colocando, né, várias características, vários pormenores, né, da técnica da etnografia. Bom, ele vai dizer também que para um etnógrafo tem que haver um expediente, né, um momento em que esse pesquisador ele tem que se dedicar em coletar dados concretos para evidência, para ele conseguir estabelecer inferências gerais, né, para si, né, porque não basta somente o pesquisador, né, o etnógrafo chegar em determinado local e focar somente naquilo que deseja, né? A pesquisa de campo etnográfica não consiste só nisso, né? Ela demanda esse conhecimento geral de todas as características, né, de determinada comunidade. Bom, o tratamento científico, né, da etnografia, ela vai se diferir daquilo que a gente chama de bom senso comum. Primeiro, né, porque o pesquisador ele vai entender muito além do âmbito, né, da pormenorização daquela pesquisa, né? Isso que eu acabei de falar, ele não vai querer só enxergar aquilo, né, aquele recorte da pesquisa. Ele vai querer enxergar a comunidade como um todo, né, para que consiga, né, explorar minuciosamente a sistemática de determinado assunto. E segundo, porque, né, o espírito, né, científico que vamos carregar, né, como etnógrafo, vão nos conduzir ao estudo de acordo com a linha que a gente realmente tem como relevante, né, e não vai nos orientar simplesmente a objetivos que não vão ter verdadeiramente importância na nossa pesquisa. Bom, a coleta de dados concretos, né, sobre uma grande variedade de fatos, ela vai constituir, portanto, uma das principais características, né, do método de campo. O pesquisador ele vai, sobretudo, registrar determinados fatos cujo esquema mental vai ser mais claro, né? Cujo o esquema mental poderá virar um esquema prático, né? Ele poderá conseguir transcrever o esquema mental para a sua pesquisa. E, sobretudo, Atos já falou sobre né, esse mapeamento, né, recenseamento genealógico, tudo isso vão constituir documentos importantes, né, para esse estudo, para a realidade de determinada comunidade. Bom, todos os fatos, né, eles podem e devem ser cientificamente reformulados e registrados, Malinowski vai dizer no seu texto, mas é necessário que sejam não através de um registro superficial, né, como habitualmente outros pesquisadores sem treinamento podem realizar, né? Ele precisa o exercício etnográfico ele precisa de um esforço de penetração com a pretensão de alcançar a atitude mental, né, daqueles que se expressam em determinada pesquisa, né, em determinado ambiente, na qual estamos realizando, né, nossa etnografia. Bom, quanto ao propósito do método, né, de observação e registro na pesquisa de campo, desses imponderáveis da vida real, que é como o Malinowski vai chamar, e desse comportamento típico, ele vai dizer que não há dúvida de que a habilidade pessoal, né, do observador vai ser a coisa mais importante
na coleta de dados, né? Um diário etnográfico ele vai ser de extrema importância, né? Porque ele deve ser sistematicamente elaborado durante todo o processo de pesquisa, né? E vai ser um instrumento importantíssimo, né? Para nós que estamos realizando a etnografia. Bom, os objetivos, né, do trabalho científico são claramente isso que Atos já abordou para a gente, né? Vai ser esse esboço claro da Constituição daquela comunidade que a gente está estudando. Bom, todos esses resultados, né, todos esses dados que são coletados, Malinowski vai denominar de método de documentação estatística mediante evidência concreta, né? Então, é importante que a gente grave esses nomes para que a gente se aproprie, né, desses métodos de fato e consigamos, né, enxergar na etnografia essas características básicas, né, para que a gente consiga diferenciar dela outros métodos. Então ele continua o texto abordando esses objetivos, né, do trabalho de campo científico, falando sobre os tipos de registros, né, que devem ser criados, né, para compor esse retrato adequado dessa cultura nativa. E o último deles é a ideia e o conceito de espírito, né, que aparece como parte desse corpo social. Então, primeiro a gente tem o esqueleto como esboço, né, da Constituição Tribal, esse arcabouço teórico. Depois a gente tem, o segundo, né, a carne e o sangue, com dados da vida cotidiana desses nativos, né, com relação à aplicação desses métodos de observação e de registro. E o espírito, com relação às ideias, às visões, às opiniões, às expressões desse nativo. E só são possíveis também a partir desse contato mais íntimo, né, com o grupo. Isso porque esses atos da vida tribal, eles coexistem de acordo com os costumes e as tradições, né? Então, as motivações, os sentimentos, as ideias, todas elas estão moldadas e condicionadas, né, pela cultura aos quais esses nativos estão inseridos. Então, a ideia é estudar as maneiras e as estruturas dessa forma de pensar, desse pensamento nativo, enquanto membro, né, de suas respectivas sociedades. Assim, esse terceiro passo, terceiro espécie de mandamento da pesquisa, é de descobrir as maneiras de pensar e de sentir mesmo, né? Que correspondem às instituições, às culturas, à comunidade e às fórmulas, né? Os resultados e as maneiras, né? Que eles estão inseridos. Então ele fala sobre um método com relação à compreensão dos termos, né? Com relativa à classificação dos nativos e o que a gente na antropologia vai chamar de categorias êmicas, né? Ou palavras êmicas, que é relativo aos conhecimentos, à cultura e à perspectiva nativa. E também, por último, ele fala sobre a necessidade, né, da apreensão da língua para registro e interpretação fiel, né, desses símbolos, desses signos, né? E, por fim, o autor ele vai destacar, né, o que são esses objetivos do campo etnográfico e que eles só podem ser alcançados através de 3 vias, né, como o Matheus falou. A primeira, com relação à organização da tribo e a anatomia de sua cultura registrada no esquema firme e claro, e a ideia de que pressupõe esse método de documentação estatístico. O segundo, que precisa ser inserido, né, a ideia dos imponderáveis da vida real e os tipos de comportamento, né, com relação aos dados recolhidos através de uma observação participante, de uma observação minuciosa, né, a partir então da criação desses registros com o diário etnográfico, o caderno de campo, que a gente conhece também. E terceiro e último, ele precisa ser apresentado um conjunto de materiais, de depoimentos etnográficos, de narrativas características, de ocorrências típicas, né, em campo, né, de temas de folclores e fórmulas, né, como uma espécie de documento dessa mentalidade nativa. E esses 3 pontos que vão levar o etnógrafo ao objetivo final, né, de conclusão do seu trabalho, né, de compreender o ponto de vista desse nativo, né, a sua relação com a vida e a sua percepção e visão de mundo. Muito obrigado aí a todos pela atenção. Espero que tenham gostado da apresentação.